Pessoal, bom dia. Hoje é 30 de julho, quinta-feira. Separei essas notícias para comentar alguns assuntos que eu achei interessante. Eu encontrei aqui no site do Deutsche Welle essa notícia de que a Rússia lançou esse mandado de prisão contra o fundador do Telegram, que é o Pavel Durov. E, segundo a Rússia, ele está sendo acusado de facilitar atividades terroristas e teve seu nome incluído na lista de procurados, né? Inclusive com informação para ser um mandado de prisão internacional, mas a Interpol ainda não se pronunciou sobre o assunto. Então tem até aqui uma foto do Durov dando a resposta dele para esse assunto, de uma forma não educada, né? Mas é a resposta dele para essa esse mandado de prisão contra ele. Eu também encontrei aqui no Deutsche Welle essa informação sobre os brasileiros, que está entre os três maiores países, né, com mortos, estrangeiros mortos na guerra da Ucrânia. O Brasil só perde para os Estados Unidos e México. No caso, segundo Itamaraty, foram mais de 100 brasileiros mortos. E aí, na matéria, informa que os brasileiros vão lá, eles têm um treinamento bem rápido para a guerra e já são lançados lá no front. O pagamento por essa atividade gira em torno de R$ 53 mil. E caso algum desses brasileiros venha a falecer, as famílias podem receber por volta de R$ 2 milhões. Porém, as informações que são passadas aqui mostram que existe uma certa burocracia, né, para conseguir esses valores, e que os brasileiros que estão lá não têm visto assim esse dinheiro à disposição deles, e por causa desse estresse todo, que obviamente, né, não é uma atividade boa para ninguém estar numa guerra, e eles acabam se envolvendo lá com festinhas e uso de drogas, álcool, até como alívio de estresse. E aí é uma matéria interessante para ver essas escolhas, né, de alguns brasileiros. O Brasil ainda não assinou uma posição contra a atividade de mercenários em guerras, né? Então por isso que os brasileiros podem ir até lá e participar dessa situação, né? Então também matéria que eu achei interessante, um assunto que não está saindo muito assim no dia a dia. Também do mesmo site, para comentar rapidamente a questão da Previdência, né? Que na Alemanha eles passam por um problema de não ter tantos recursos para custear a pensão dos mais velhos. No caso, até depoimentos aqui de pensionistas que consideram que o dinheiro não é suficiente, né, para o dia a dia, e que se antigamente eram 6 trabalhadores para custear a pensão, né, de um aposentado, agora já não tem mais esse número. E aí o governo alemão tem algumas propostas, por exemplo, de tentar um incentivo de previdência privada, aumentar o período, né, o início da aposentadoria, passar de 67 para 70, e aí e também incentivar e atrair mais estrangeiros, né, para a geração de mais capital, mais recursos para o país. Esse assunto é interessante, né, para qualquer nação. E aqui para o Brasil, a gente vê que a previdência pública, no final das contas, dependendo do nível de vida, né, do estilo de vida, não é suficiente, né? Se você se aposenta, talvez você não vai ter a renda suficiente para custear o seu dia a dia. Então, é interessante para quem puder já começar a pensar nessa formação de uma previdência privada para complementar essa renda quando a pessoa puder se aposentar, né? Porque é sempre uma coisa que vai ficando cada vez mais complicada de tomar essa decisão, né? De se aposentar completamente
devido a essas questões financeiras. Eu tinha também visto sobre a área de investimentos no portal Valor, essa pesquisa mostrando que 64% dos investidores em ações, em bolsa, né, tiveram um rendimento menor do que a Selic. Aí isso também se explica porque a taxa Selic brasileira é muito alta, né? Ficou, agora ainda está acima de 14, mas em geral estava até mais do que isso, né? Nos meses passados. Então não é que os investidores estão tendo um resultado muito abaixo do que o mercado de ações pode oferecer, mas tem muito do motivo da nossa taxa Selic ser muito alta, em comparação, por exemplo, com outros países, onde as taxas de juros ficam bem abaixo de 5% ao ano. Aí ele faz a avaliação aqui, mostrando que apenas um percentual mínimo de pessoas conseguiram investir e ter um rendimento acima de 100% ao ano, que é realmente um número excepcional, mas aí a maioria ficou girando nessa faixa do próximo da Selic, né? Pronto, tá aqui esse resultado, né? Pessoas que tiveram rendimento abaixo da poupança, né? Foram 37,5% dos investidores. Aí, no caso, entre a poupança e a Selic, foram 32,41% dessa amostra, né? Aí, no caso, subindo, né? 18% entre 16 e 24, que para a Bolsa de Valores, pelo menos que eu tinha dito do Buffett, é essa faixa aí, 16, 24% em média. Aí vem os números excepcionais, né? Pessoas que tiveram um lucro entre 25% e 49%, né? 10% dos investidores, 20 mil pessoas. E pessoas que tiveram um lucro anual, né? Entre 50% e 100%, né? Foi 1,24, né? Foi 2.400 pessoas conseguiram esse resultado excepcional. O que eu posso comentar sobre esse assunto é que é interessante realmente ter os investimentos no modo mais conservador da renda fixa e não deixar de lado o mercado de ações, porque mesmo que tenha essa volatilidade alta, mas a gente observa que no longo prazo as empresas fazem o seu trabalho, fazem suas correções e acabam no médio e longo prazo oferecendo para os investidores uma lucratividade bem interessante, mesmo que a gente vê que aqui no Brasil a taxa de juros é realmente bem alta. Então vale sim fazer essa divisão, né, dos investimentos entre a renda fixa e a variável. Aqui comentando rapidamente o The Standard, de novo levantando essa pergunta, né, se as empresas desse mercado de inteligência artificial estão realmente dentro de uma bolha, né, porque exatamente é muita emoção, muita expectativa para ainda os resultados serem não claros, né, no médio e longo prazo. Então o pessoal já está, como eu tinha dito também outros dias, se questionando se vale a pena continuar com alto investimento nesse setor, pelo menos no mercado de ações, ou se é melhor aguardar e procurar usar o capital para outro tipo de investimento. Esse assunto também é interessante no jornal do China Daily, que exatamente saiu o resultado para o 15º plano quinquenal da China, né? No caso agora o 15º vai ser de 2026 até 2030, e aí no site eles mostram bem com esses gráficos, essas animações também, como é que foi feito, né? Mostra que várias pessoas, vários grupos sociais foram consultados. Aqui mostra até 70 mil sugestões, né, de alta qualidade foram coletadas em 2025. E aí, agora em 2026, isso vai ser colocado em prática. Aí mostra também quais são os pontos que eles vão procurar, né, desenvolver, né, nesse período. E aí eu reforço esse lado tanto do desenvolvimento tecnológico
que virou um ponto chave para eles. E também, que eu achei também interessante, né? Ao contrário do que os neoliberais ficam divulgando, eles vão colocar como ponto-chave melhorar a qualidade de vida da população. E dar segurança, tudo que entra dentro desse aspecto de qualidade de vida e a vida social melhor, né? Além do desenvolvimento tecnológico e, e esse progresso que eles já apresentam, né? Já agora nesses anos de planos quinquenais, então eles estão realmente colocando como ponto-chave esse lado para a sociedade, né? Então vale a pena depois dar uma olhada. E por fim, um assunto que não está resolvido ainda, foi só que nessa, nessa reunião onde o Fauci se recusou a dar respostas, né, na audiência, ele mais de 100 vezes falou que não iria comentar qualquer assunto questionado, né, mais acho que 111 vezes. E aí ele está sendo questionado pelo período onde ele esteve à frente do setor de saúde americano, e tem muitas acusações contra ele, a questão de informações sobre de onde veio o vírus Covid e quais algumas ações que foram tomadas nesse período. E aí ele, como orientação dos advogados, ele preferiu não comentar para não gerar uma incriminação contra ele. Ele até tinha recebido um perdão do Biden imediatamente para continuar seu trabalho, mas aí esse ponto aí vai tomar algum tempo. E também aqui para o Brasil, a gente também fica assim se perguntando sobre essa questão do período Covid. Teve a CPI mostrou resultados, conseguiu que a vacinação se espalhasse, né, no país, achou alguns suspeitos, mas a gente não tem mais visto novas informações sobre o assunto e sobre os responsáveis, né, porque a gente realmente teve um resultado ruim nesse período. Apesar de o Brasil ter na parte, quando começou a vacinação, ter sido realmente exemplar, mas aí essas ideias negacionistas provocaram com certeza mortes que não deveriam ter acontecido, né? Então fica esse ponto para reflexão e vamos acompanhando aí esse caso nos próximos dias. Então é isso por hoje. Eu peço que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, e desejo um bom dia a todos e bom trabalho.